Que a novela Renascer fala de cacau, todo mundo já sabe. Mas o que talvez pouca gente saiba é que a novela vai falar também de preservação da Mata Atlântica, contexto histórico da crise do cacau, manejo agroecológico e tudo isso baseado em muita pesquisa, experiência e casos reais. Eu sou Daiana Andrade e junto com Felipe Pazini, a gente está como consultor da novela Renascer, essa obra-prima do Benedito Rui Barbosa. Depois das experiências com as novelas Velho Chico e Pantanal, dessa vez a gente mergulhou no universo do cacau para ajudar o autor, Bruno Luperi, na adaptação de toda a parte da história que envolve agricultura, ecologia e a relação do ser humano com a natureza. O herói da novela, o José Inocêncio, ele chega aos pés de um jequitibá e planta sua alma naquela terra junto com uma semente de cacau. A partir desse marco, a gente acompanha a saga de um bem-sucedido produtor de cacau no sul da Bahia. Na versão original da novela, essa primeira fase acontecia por volta da década de 60. Com a atualização feita no remake, toda a história foi trazida 30 anos para frente. Então, essa primeira fase passou dos anos 60 para final dos anos 80, começo dos anos 90. Aí já estava o primeiro desafio do remake de Renascer. Como contar a história de um cacauicultor que prospera no sul da Bahia, justamente no período que a região atravessava a maior crise da história do cacau no país. A gente está falando de uma fase em que o preço do cacau caiu vertiginosamente, os custos da produção aumentaram e, para coroar o cenário da crise, teve ainda uma doença que começou a dizimar os cacaueiros da região, a chamada vassoura de bruxa. Tudo bem que o José Inocêncio tem o diabinho na garrafa que fecha o corpo dele e garante o sucesso, mas seria bom ter um exemplo de alguém que, nesse mesmo período, tivesse conseguido manter bons resultados na colheita do cacau, apesar da crise. Se o que a gente aprendeu com o Ernest Goethe já tinha ajudado a construir a mensagem ecológica tanto em Velho Chico quanto em Pantanal, agora então, para falar de cacau, no sul da Bahia e ainda por cima exatamente na mesma época em que ele se mudou para lá e começou a plantar cacau, agora mesmo é que a história e a experiência dele iam ser uma referência para ajudar a compor o segredo do José Inocêncio. Cacau é bem com banana, também vai bem com cupuaçu, viu? Laranja, com jaca. Nós vamos plantar todas essas árvores junto com o cacau. Isso vai dar boa sombra e vai adubar o solo também. Ainda dá de comer pra quem for trabalhar na roça. Isso aí vai que vai, meu filho. Quando a gente fala de sul da Bahia, a gente já está falando de uma região que é conhecida internacionalmente pelo modo de plantio de cacau sombreado por outras árvores mais altas. A gente está falando da cabruca, um sistema de cultivo de cacau muito celebrado por seus benefícios ecológicos. E não é para menos. É graças à cabruca que grandes fragmentos da Mata Atlântica puderam se manter preservados naquela região. Você tá pensando em derrubar essas cabrucas tudo, é? Claro que não. Cabruca é um tesouro, mas não pode ficar assim, largada. O cacau ela é uma planta originária da Mesoamérica e da região da bacia hidrográfica do Amazonas. Para os povos originários, as sementes de cacau tinham uma importância cultural imensa. Elas faziam parte de rituais, eram usadas até como moeda. Enfim, esses povos sempre plantaram e manejaram muito cacau. No sul da Bahia, o cacau chegou mais ou menos por volta do século XVIII. Então aí a gente já está falando do período colonial. E se a gente está falando de invasão colonial, a gente está falando também da barbárie e da violência do tráfico de escravizados trazidos da África. A estimativa é de que mais ou menos 5 milhões de africanos foram trazidos do Brasil e a Bahia foi um dos principais destinos por causa da sua posição estratégica e também da importância econômica que tinha na época. Então, não tem como negar que muito do que hoje a gente sabe sobre o cultivo de cacau, principalmente no sul da Bahia, tem uma herança indígena e quilombola. Diocleciano, o seu olhar, seu conhecimento vai ser fundamental aqui. Onde é que vamos começar? Já começamos e só vamos parar depois que a gente devolver para essa terra o que é dela de direito. O tipo de manejo que o Ernest propõe para o cacau, ele conta que começou a desenvolver a partir das experiências que ele teve na América Central. Foi ali que ele percebeu que os cacaueiros que eram plantados em corredores de vento produziam muito mais no ano seguinte à passagem de algum furacão. Os ventos fortes funcionavam como uma poda natural, não só do cacau, mas também das árvores de cima, do extrato alto e emergente. É exatamente essa dinâmica que o Ernest procura reproduzir nas suas roças de cacau. Quer dizer, além de plantar o cacau no seu extrato devido, que é o extrato baixo, e no passo sucessional adequado, é preciso replicar aquela dinâmica por meio das podas. A poda é o manejo da luz, é o rejuvenescimento do sistema. O cacaueiro recebe o aporte de toda aquela biomassa que vai proteger e nutrir o solo, e a indução floral é beneficiada pela maior entrada de luz, e o fruto do cacau vai se formando enquanto as árvores mais altas vão refazendo a sua copa. Quer dizer, na condição perfeita de semi-sombra que o cacaueiro gosta.
Nós vamos podar essas árvores antes da florada. E vamos colher o cacau na sombra. E na próxima safra a gente vai fazer isso outra vez. E de novo, e de novo, e de novo. Então por aqui não vai se estar queimando tudo? Não. Jogando veneno na coisa? Mas também não vai se fazer nada pra matar as vassouras? Ao invés de declarar guerra contra uma doença, nós vamos dar força pra essa terra lutar. Aliás, vamos falar da vassoura de bruxa. Essa é outra personagem silenciosa da novela. A vassoura de bruxa é uma doença que está associada à ação de um fungo que vai necrosando partes da planta até matar completamente o pé de cacau. Na primeira versão de Renascer, a gente vê essa ameaça se aproximando na segunda fase da novela. Agora, com a atualização do remake, a vassoura de bruxa já é uma realidade desde a primeira fase. Se alguém dissesse que ia viver pra ver isso aqui tudo tomado pela vassoura, eu mesmo nem ia acreditar. E não é para menos. Na década de 80, cerca de 600 mil hectares foram afetados por essa doença no sul da Bahia. Ela foi a gota d'água na crise do cacau da região. Essa história tem traços trágicos. E a personagem Cândida, uma viúva do cacau, ela infelizmente é baseada em fatos muito reais. Tudo que nós dois construímos. As orientações oficiais sobre como lidar com a vassoura de bruxa eram todas baseadas em aplicação de pesticida, herbicida, interdição de áreas, derrubada de árvore, fogo e, pior de tudo, isso tudo sem efeito definitivo, não resolvia o problema. Acabou que muitos produtores endividados e se sentindo sem saída, muitos deles perderam a cabeça e perderam a própria vida. Como é que eu vou ter paz, sabendo que posso estar entregando tudo nas mãos do homem que me fez viúva? Para a lei, o seu marido atentou contra a própria vida. Enforcando-se num pé de cacau, Padre Santo. A menos de 2 metros do chão, um dia depois de ter recusado a proposta do coronel Belarmino. E como em cenários de crise sempre aparecem os urubus que se beneficiam da desgraça alheia, o Firmino, sem escrúpulo nenhum, olha para a floresta preservada pela Cândida e só consegue enxergar madeira ali para ser explorada. Chega a me dar gastura só de pensar na fortuna e madeira que tá mofando nessas matas fora. E essa foi só a primeira semana de Renascer. Vai ter muito mais pela frente.